Estamos começando mais um programa Ação e Reação, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Santa Cecília TV, falando para toda a Baixada Santista. Nesta quinta-feira, nós temos o vereador na cidade de Santos, vereador Sadal Nakai, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e também o arqueólogo Manuel Gonzalez, arqueólogo e biólogo Manuel Gonzalez, aqui ao vivo no Ação e Reação. Quero primeiro parabenizar o Sadal, porque o tradicional evento que aconteceu neste final de semana, em homenagem à colônia japonesa, e também o aniversário da Associação Japonesa, não é isso, Sadal? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Manuel. Um prazer estar aqui com você hoje. E os espectadores de casa, um abraço especial à dona Cristina. Realmente foi 60 anos da reatividade da Associação Japonesa de Santos, viu, Augusto? Porque a associação ela já tinha sido constituída anteriormente, antes do período da Segunda Guerra. Só que em função da proibição da difusão cultural, ela foi dissolvida por um decreto presidencial. Inclusive o imóvel da Rua Paraná foi confiscado, briga, né? Foi incorporado ao patrimônio do Exército, depois em 1946. Então, a sociedade japonesa ela ficou por muito tempo na informalidade, não foi na clandestinidade, porque todos já eram brasileiros, tinha acabado o período da guerra, os filhos já eram brasileiros, Niseis. Eles ficaram na informalidade por muito tempo e em 1952 voltaram com uma atividade oficial para reativar novamente as famílias, sim, que é o Undokai, que é a prática esportiva junto à família. Então, a partir de 52 a 2012 são 60 anos. 60 anos é um ciclo que os japoneses comemoram, é um ciclo de zodíacos vindo do calendário chinês, 12 signos, 5 elementos, dão 60 anos. Aí você comemora uma volta, né, uma reflexão, um ressurgimento no cronograma. Você começa de novo no cronograma do zodíaco. Então é essa programação que foi feita. O presidente da Associação Japonesa hoje é o Sérgio Doi, que comandou as atividades, e a gente vai ter confraternização de festividade até o final do ano. Que ótimo, hein? E como é o nome do evento? Undokai. Undokai. São atividades esportivas da família, não é isso? Isso. Tem coisas curiosas lá, a corrida de saco, me parece. Corrida de saco, rola pneu, corrida com a cabeça coberta. São várias atividades. E foram realizadas aonde, Sadal? No Clube Portuários. No Portuários. No Portuários. Grande, né? Infelizmente a gente não pôde fazer no campo esse ano em função das chuvas, e aí acabou acontecendo dentro do ginásio que eles acabam cedendo. Nós temos que aproveitar que são os últimos suspiros do Portuários, né? Pois é, eu acho que é uma associação, provavelmente, se não tiver mais aquele espaço que o Portuários possa ceder, a gente vai ter que buscar outro espaço. Manuel, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Você tem acompanhado essa discussão? O SPU está pedindo de volta não só a área do Portuários, mas também o terreno. O terreno ao lado da Portuguesa, Santista, eu até concordo, porque hoje está sendo utilizado como estacionamento de caminhões, não é? A diretoria da Portuguesa alugou aquele terreno por uma bagatela de 20, 30 mil reais para estacionamento de caminhões, o que não condiz com o local. Canal 1, os caminhões vêm pela Joaquim Távora, passam naquele pedacinho da Joaquim Távora em frente ao portão, realmente inadequado. Agora o Portuários não, o Portuários luta ainda sempre tentando manter a chama do esporte, do congraçamento social aceso, viu? Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Sadal, também é um grande prazer estar aqui com você. Boa tarde, telespectador. Primeiro, parabenizar o Sadal. Eu acho que o povo japonês, não só o povo japonês, Sadal, mas eu acho que todos os povos que vieram para o Brasil, todos têm uma participação significativa dentro da consolidação do povo brasileiro como sociedade. Então, acho que eventos como esse só tem a engrandecer a importância não só do povo japonês, mas como de outros povos aqui para a nossa nação. E com relação ao Portuários, Augusto, completamente favorável.
Tem uma parcela desse terreno que está sendo muito mal utilizada, que é a questão dos caminhões que vêm estacionando, e claro... caso da Portuguesa, né? Da Portuguesa, que está utilizando de uma forma, digamos, não irregular, porque está dentro do contrato, mas inadequada. Agora, o Portuários, eu tenho convivido muito com a questão esportiva, ainda mais por causa do projeto que nós temos de futsal, e temos campeonatos memoráveis de futsal lá no local. Realmente é um fomento que existe dentro do Portuários, não só na questão esportiva, mas na questão social. A questão de shows, quem já participou de esporte, todo mundo tem uma história para contar de como foi a questão do Clube Portuários para a vida de cada um. Então, realmente, você vai perder não só uma questão de cunho social, mas uma questão de identidade. Eu acho que perdendo um espaço como esse, você está tirando da população, não só santista, mas de toda a Baixada, uma questão de identidade. Quando você fala em Portuários, você tem a questão dos grandes times, você tem a questão dos grandes shows. Então, realmente, essa parcela social... de uma grande comunidade, não é? Que era o trabalhador portuário. Então, outro dia eu estava com o Robson Apolinário, presidente do Sintraporte, ele estava no evento que aconteceu do Sintracomos, a posse do Macaé, ele estava dizendo, um tijolinho daqui é meu e tal. Quer dizer, houve uma colaboração, né, por parte de muitos. Da mesma forma, como o Hospital dos Estivadores, né, eu sei que muitos estivadores contribuíram com muito suor pela construção do prédio. Aí a diretoria entra uma, sai outra, enfim, essa confusão na administração, porque não dá para entender um sindicato tão pujante, tão forte como o Sindicato dos Estivadores ficar na pendenga que está hoje, né? Quer dizer, é uma pena, e não é de agora, né? A administração do Ney e outras administrações foram muito prejudiciais ao trabalhador da estiva. Agora, o Portuários, realmente... E eu estive lá, e para vocês terem uma ideia, para acontecer o evento do Sintracomos, eles tiveram que pintar o Portuários. Porque estava muito, muito feio. Tiveram que pintar. Eu não sei se o Sadal encontrou os banheiros em bom estado, como é que estava a situação. Assim, a gente vê que necessita de investimento. De manutenção, mas a limpeza estava de acordo, porque o espaço foi locado, lógico, na verdade, né? Então eles deixaram em condições de utilização. Né? É uma pena. Olha, o Diário do Litoral promoveu uma matéria muito interessante. Eles fizeram uma vistoria na Avenida Bernardino de Campos, publicou hoje essa matéria. Parabéns, mandar um abraço especial ao meu amigo Sérgio do Diário. E eles fizeram percorreram todo o trajeto do Canal 2 e olha o que foi encontrado, um verdadeiro depósito de entulho e de velharias e de móveis antigos. Agora, eu não sei se aí é a população, lógico que a população tem culpa, né? Mas eu não sei, será que não está funcionando a retirada de entulho? Inclusive, entulho, quando eu digo, é que nem móveis. Se você ligar lá no Catatreco... Agora, eu liguei recentemente, fiz uma limpeza em casa, liguei para o Catatreco, viu, Manuel? Mas eles só recolhem 5 itens. Eu achei um absurdo isso. Porque você não fica fazendo limpeza toda hora, né? Então, só retiramos... Então, eu tinha 2 cadeiras, uma mesa... Então, você tem que chamar 2, 3 vezes. Porque eles só retiram 5 itens. Chamou a atenção o descuido com o Canal 2, hein, Sadal? É verdade. Eu acho assim que tem algumas legislações que precisam ser revistas. A colaboração da população é imprescindível, porque muitas vezes o munícipe ele olha a necessidade dele de retirar o objeto. Então ele quer que retire na hora, e o Catatreco são dias específicos que ele passa. Tem uma regra exatamente para não exceder ao poder público a obrigação de fazer a destinação de todos os móveis que são, por exemplo, que o munícipe venha a trocar. Mas esse tipo de coisa é inadmissível e leva uma reflexão de melhorar o nosso serviço.
Então, que se tenha uma cobrança mínima que seja para a destinação, que é o que parece, que é a discussão no âmbito maior, ampliado, para a destinação dos resíduos sólidos de construção. A gente vê também restos de material de construção, né? Entulho. Então, o que a gente precisa melhorar o nosso serviço público para que não seja utilizado, por exemplo, a prática que vem acontecendo, que é pegar o primeiro carrinheiro que passa, dá um dinheiro para o carrinheiro e o carrinheiro joga em qualquer lugar. Então, acho que merece sim uma reflexão de avaliar como está sendo feito o serviço do Catatreco. Eu acho que nós estamos num processo vicioso nesse caso. Primeiro que nós não vejo, Sadal Augusto, telespectador, uma coleta de lixo aquém da nossa sociedade, né? Então, eu acho que tem muitos erros, nós pagamos muito caro, é um valor agregado a essa coleta é extremamente alta. Eu acho que faltam incentivos para a questão da reciclagem, né? Não só pessoal dentro dos condomínios ou dentro da casa, mas também depois na sua destinação final. Uma outra coisa, o Catatreco também, você uma vez por semana que ele passa em cada bairro, realmente acaba atrapalhando um pouco o dia a dia, até mesmo de você acumular, de repente, uma reforma, as coisas dentro da sua casa. Eu vi ali em algumas fotos, nós vemos que tem alguns móveis que ainda que ficaram ali deteriorando na chuva. Mas existem sociedades beneficentes que a pessoa liga... E alguns até retiram. Não, retiram. Se está em bom estado, realmente, a pessoa vai à sua casa, retira o material e depois acaba vendendo, acaba tendo um retorno para as pessoas que têm a sua necessidade. Então, eu acho que tem que começar a se pensar numa logística. Por exemplo, por que às vezes paga R$10, R$20 para o carrinheiro? Quanto é que custa uma caçamba? Hoje, eu acho que custa cerca de R$300. E aí você tem alguns valores. Eu queria, estava esperando você terminar para falar sobre isso. Esse problema que nós estamos vendo é um problema que foi gerado pelo poder público. Não que o poder público incentive as pessoas a colocar o lixo na rua, não é isso. E nem porque o poder público não tem um sistema de recolhimento adequado. Até tem, você liga lá. O poder público criou um gargalo na retirada de entulho na região. Construção. Hoje nós vivemos uma crise. Se você ligar o preço médio das caçambas hoje, eu estou fazendo um grande trabalho, vou fazer uma ampla matéria sobre isso. O preço médio das caçambas gira em torno de R$250 a R$400. A diferença é se é só entulho, se tem papel no meio, se tem madeira, porque eles têm que fazer a separação. E hoje não há área de transbordo, né? Ele recolhe para quem está em casa, já vai direto. O cara faz uma obra, aí desmonta um armário e quebra o piso e põe tudo junto. Se for tudo junto é R$400. Se for separado é outro valor, de 230 a R$300 a caçamba por um período de 4 dias, né? Hoje existem alguns oferecem o serviço de retirada, ele manda um caminhão, gira em torno de 250 a R$350 para retirar todo o entulho. Por que este valor excessivo? Porque não há área de depósito, e a área de depósito mais utilizada é uma área pública que está arrendada para uma empresa que está ligada a um grupo econômico que faz o recolhimento de lixo na cidade e que coloca o preço dele. Monopólio. É um monopólio. O poder público não, por mais que essa empresa tenha um custo na manutenção dessa área, o poder público deveria colaborar, porque se você tem uma caçamba a R$100, ou se você tem gente retirando entulho a R$80, R$100, você deixa de colocar na rua. Então, viável. Hoje há um problema grave. Quem vai trocar um piso de casa, e agora com essa onda das reformas, não é? As pessoas estão investindo, né? Você vê pelos números do mercado de material de construção. Não existe lugar para colocar o entulho de obra. 75%